Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos à leitura do nosso devocional. Vamos compartilhar. Eu vou compartilhar aqui. Você chama também seus amigos. Vamos lá. Ó, tô mandando aqui. Se mandei também. Compartilhar de carros. Compartilha de carros. Compartilha. Pode deixar. Agora deixa a mãe fazer a live, tá bom? Pode compartilhar de carros. Tá, pode deixar. Vai falar que depois eu já vou ligar com você, tá? Então, a leitura do nosso devocional, lembrando que estamos fazendo a leitura desse devocional, deixa eu mostrar para o pessoal aqui do YouTube, vocês conseguem ver, que é 30 dias, então, para se tornar uma mulher de oração. Mulher ou uma pessoa de oração, né? E a lição de hoje, a quarta lição, é leve a palavra de Deus a sério. Você tem levado a palavra de Deus? Você tem tentado, pelo menos, ter intimidade com Deus? Também. O Davi quer fazer comigo, gente. Aqui. Então, é impossível, então, nós conhecermos a Deus sem saber o que essa palavra diz a respeito dele. E a gente só vai saber o que a palavra de Deus diz se a gente tiver intimidade, se a gente mexer e olhar na Bíblia. Só tá meio escuro aqui minha câmera. Aí. Agora sim. Então, precisamos ter intimidade com Deus e com a palavra. A obediência da palavra de Deus começa com a determinação de não fazer concessões em relação aos caminhos do Senhor. Exige uma... Caminho do Senhor, Jesus. Isso aí. Caminho de Jesus. Caminho de Jesus. Caminho de Jesus. Nós temos que seguir o caminho de Jesus, falando tudo que está na palavra. Você tem lido a palavra de Deus para descobrir o que realmente Deus quer para sua vida? Ó, aprenda a levar. Ó, o Davi diz que sim, ó. Aprenda a levar a sério a palavra de Deus. Você precisa saber que é escrava da pessoa a quem obedece. Se você obedece às leis de Deus, torne-se escravo da justiça. Mas se você obedece às leis do mundo, torne-se escravo do mundo. E o mundo prega uma tal liberdade. Mas que liberdade é isso? Realmente é liberdade ou é libertinagem? Algumas pessoas pensam que estão completamente livres quando vivem em oposições aos caminhos de Deus, mas na verdade é que elas se tornam escravas do seu estilo de vida e não são nem um pouco livres. Nós, porém, podemos ser libertas da escravidão do pecado e nos tornar escravas da justiça, o que nos proporciona recompensas incríveis. Então, para isso, então, a gente precisa reconhecer que somos incapazes de obedecer às leis divinas por conta própria. Quando tu reconhece que tu não é capaz, que tu precisa de Jesus, depois, que tu precisa de Jesus, o Espírito Santo começa a te capacitar a querer mais ouvir a palavra de Deus e fazer as coisas melhores. Nem sempre conseguimos fazer a coisa certa, mesmo quando queremos. Como consequência, acabamos fazendo justamente aquilo que não queremos. O apóstolo Paulo aponta isso, pois faço o que não é bem que desejo, pois o que faço não é bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse mesmo eu continuo. Isso está em Romanos 7,19. Mesmo alguém tão forte na fé como Paulo, que viu Jesus, deve acrescentar, lutava contra isso. Depois que aceitamos Jesus, temos um conflito interno entre a velha criatura pecaminosa e o eu redimido, contra a carne e o desejo. E, gente, isso é muito real, tá? Todos nós, a gente pensa, porque é pastor, porque é líder, não tem pecado e não tem que lutar contra as carnes. Todo mundo tem uma área em que precisa se consertar com Deus e onde é tentado mais. E geralmente o inimigo sabe onde é seu ponto fraco. Então você tem que se ligar e se cuidar. Não faz assim, filho. Depois que aceitamos o Senhor, temos um conflito. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo. Isso está em Lucas 6,46. Se chamamos Jesus de Senhor, é nossa responsabilidade aprender a discernir o que é certo e o errado. E somente por meio da leitura da palavra de Deus conseguimos enxergar o que fazemos de errado. Embora possamos escolher fazer o certo. Mãe, Oi. o errado é esse aqui, o errado. Errado é esse aí? O poder do Espírito Santo nos capacita. Jesus nos livra do velho e nos faz sentir livres para viver o poder do Espírito Santo que nos capacita a sermos novos. Isso sim. Isso sim. Nós escolhemos ler a palavra de Deus e orar para que o Espírito Santo vivifique nosso coração.
Então, eu vou citar agora alguns bons motivos para permitir que a palavra de Deus habite em nós, para que as nossas orações sejam ouvidas. Provérbios 28, 29 diz: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Então não adianta você orar, se você não quer, né? Ou não tem intimidade com a palavra de Deus, para que suas orações sejam respondidas. João 15, 7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Para ficarem distantes do perigo. Provérbios 10, 25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Você quer permanecer firme para sempre? Leia a palavra de Deus. Para receber cura e livramento. Ele enviou sua palavra e os curou e os livrou da morte, para permanecer num caminho que afasta da morte. No caminho de justiça, no caminho da justiça, essa é a vida, essa vereda que nos leva a preservar a morte. Para receber tudo que Deus planejou, o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmos 84, 11. Para ter paz, por que precisamos ler a palavra de Deus? Para ter paz. Os que amam a tua lei desfrutam de paz e não há o que faça tropeçar. Essa palavra está em Salmos 119, 65. Para prosperar e ter sucesso. Você sabia que uma vida de prosperidade começa pela palavra de Deus? Uma vez eu estava pedindo para Deus por que eu não estava, né, prosperando, já que eu leio bastante livros sobre prosperidade, eu estudo sobre prosperidade, e num Café e Conexão, a bispa disse que não adianta a gente ler livros sobre prosperidade se a gente não lê a palavra de Deus. A gente pode ler livros, a gente deve ler livros, mas o nosso livro de cabeceira tem que ser a Bíblia, porque na Bíblia você vai encontrar tudo. O Thiago Brunet também falou que quando ele se converteu, ele não gostava de ler a palavra de Deus, e que ele teve que aprender, e nós não gostava. Tem que aprender. Tem que aprender. A Bíblia de Deus. A Bíblia de Deus, toda vez que a gente tem que aprender a ler a Bíblia de Deus. Então, olha o que fala em Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nele. Só então os seus caminhos... Tem que fazer legal para Jesus. E orar para todo mundo. Para todo mundo. Vocês viram? Fala aí o que tu falou para a mamãe. Que tem que orar por todo mundo. Tem que orar por todo mundo. Gente, tem que orar por todo mundo. Para ter alimento para a alma. A palavra de Deus em Mateus 4:4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para sentir a presença de Deus. O Senhor quem habitará no seu santuário, quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e prática, que é justo e que de coração fala a verdade. Salmos 15, 1, 2. É extremamente importante compreender que a leitura da palavra nos justifica. Se você quer entender a palavra de Deus, você precisa pedir sabedoria para o Espírito Santo. Pedir para Deus, Deus, eu não consigo entender a tua palavra. Você pode me ajudar? Deus considera a justa graça ao Jesus. Bem, a justificação não é manifestada pelas obras, mas pela graça. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos contestássemos justiça de Deus. Ame a lei do Senhor. O rei Davi era um pecador, mas Davi amava as coisas, a palavra de Deus. Obedeça o que ele fala em Salmo 119, 167. Obedeça os teus testemunhos, amo infinitamente. Davi amava a lei do Senhor, ele também declarou. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os experientes. O preceito do Senhor são justos e dão alegria ao coração, mas os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz à alma. Toda vez que você ler a palavra de Deus, o Espírito Santo vai iluminar a sua alma e ele vai renovar. Eu já tenho falado que a palavra de Deus, ela se renova no nosso coração. E é bem interessante que quando a gente para ler a palavra de Deus, parece que 300 mil coisas aparecem pra gente fazer. O Davi tá mostrando como é que a gente vai ler. Mostra aí, filho, como é que é a palavra de Deus. O Davi tá mostrando aqui pra vocês, gente, ó. Espera que amanhã ele pegou a Bíblia dele, olha aqui, ó. Pronto, olha, tá olhando, tá manipulando a palavra de Deus. Toda vez que você lê a Bíblia, seu relacionamento com o Senhor será fortalecido, sua fé, crescerá.
ajudará a se transformar. A Bíblia, né? A palavra de Deus vai te ajudar a se transformar. Não precisa ter medo do escuro. Viu, gente? Se vocês lerem a Bíblia, não precisa ter medo do escuro, tá? Olha aí, ó. Toda vez que você ler a Bíblia, seu relacionamento com o Senhor será fortalecido e sua fé crescerá. Você sentirá a presença do Espírito Santo conduzindo e falando no seu coração. Você terá maior clareza, esperança e uma paz mais profunda. Você se tornará mais parecido com Cristo e amará muito mais a Deus e sua palavra. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais intimidade a gente tem e mais a gente vai querer aprender. A palavra de Deus é nossa maior arma na batalha espiritual. Ela é chamada de espada do Espírito. Isso está em Efésios 6,17. Precisamos tê-la. Não precisa ter medo de quando você quer ver. Ó, ele deve estar falando que não precisa ter medo do escuro quando lê a Bíblia, né, filho? Ó, aqui tem cura e não precisa ter medo do escuro. Olha aí, ó. Viu? Vocês estão vendo? Não precisa ter medo do escuro. Mãe, Hum. sabia que a luz deixa claro para não ter medo do escuro? Eu sabia. Nada penetrará em seu coração e transformará nossa vida mais profundamente. A palavra de Deus nunca falha. Não precisa ter medo do Tá. escuro, que tem que ser a luz de Jesus para Ah, a luz de Jesus. clarear o escuro. Ah, tá. A luz de Jesus. Gente, a luz de Jesus clareia o escuro, tá? Só para vocês saberem. Quando a palavra de Deus não está gravada em nossos corações, corremos atrás das coisas. Oi. A Ana Cara tem medo do escuro. Ah, então a gente tem que falar de Jesus para Ana Clara, né? Porque tu acabou de me dizer que Jesus é a luz e que ele ilumina tudo. Temos que falar do amor de Deus para Ana Clara. Mãe, Oi. fala pra Ana Cara que não precisa ter medo do escuro. Vamos Que falar. Jesus está cuidando dela também. Vamos falar. Vivemos o nosso jeito. Tá. Quando a palavra de Deus não está gravada em nosso coração, corremos atrás das coisas que não nos preenchem. Fazemos coisas erradas que atrapalham a nossa existência e acabam nos trazendo culpa. Sem a palavra de Deus, acabamos indo em busca do amor e Aqui realização tem dos uma lugares coisa errados. de palavra de Deus. Ali, ó, tem uma coisa de palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos então. Senhor Deus, eu sou grato, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Te agradeço, Senhor, por estarmos na tua presença. Senhor, te agradeço, Senhor, por mais esse dia, Pai, que já está se findando, Senhor, já está chegando, Senhor, à noite. Te pedimos, Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a ter comunhão, Senhor, a ter intimidade, Pai, com a tua palavra. Perdoa os nossos erros, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, que o distante, Pai, o perdido possa se aproximar de ti. Caiu. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, nos unge e nos fortalece na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Vou te pedir que, se você fez essa oração pela primeira vez, se você precisa de uma oração, que você me chame no privado. Nós estamos aqui para te ajudar. Digo nós porque o Davi, nós estamos com o Davi hoje. Mãe, Oi. não pode destruir o brinquedo de todo mundo e nem quebrar. Ó, não pode destruir o brinquedo de todo mundo, nem quebrar, gente. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela te ajuda a você ficar mais próximo de Deus. Em Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada. Foi casada. Tá bom, Só que aqui tinha uma pedra. tá. Ela penetrará até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do homem. Então, que Deus nessa noite vivifique a palavra dele, transforme a sua vida, que você possa compartilhar essa palavra com o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua vida. Gente, uma ótima tarde para vocês. Dá tchau, filho. Dá tchau. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Amém. Até mais, gente. Tchau.